Aleluia. Que noite maravilhosa. Graça e paz, família. Amém? Deus é lindo. E a nossa família cada dia mais tem parecido com o Pai. Amém? É com muita alegria que eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Êxodo, capítulo 19, versículo 1. Eu não sei você, mas eu gosto muito de receber convites. Lógico que depende do convite, né? Tem alguns convites que aquecem o coração. Outros convites são mais desafiadores. Mas imagine se você recebesse um convite para uma festa. Você ia falar assim: uau, pastor. Com certeza, ainda mais se fosse uma festa de crente. Porque crente come, né, assim? Eu brinco, eu falo que tem hora que o contrato de festa de crente é até mais caro. Ainda mais se tiver pastor no meio, aí o valor, os juros aumentam um cadinho. Mas com certeza, se você recebesse um convite para uma festa, e uma festa de crente, você ia falar assim: meu Deus, isso é muito do Senhor para a minha vida. O Senhor me abençoando demais. E eu quero trazer ao seu coração uma palavra que foi ministrada ao meu, a respeito do convite. Um convite que o Espírito Santo vai te fazer nessa noite. É um convite desafiador, mas que vai transformar por completo a sua história. Eu creio porque a palavra nos diz, traz exemplos de homens e mulheres que tiveram as suas vidas transformadas através desse convite. Êxodo, capítulo 19, apenas o versículo 1 que nós vamos explicar no decorrer da ministração a respeito da história. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Espírito Santo, por esse momento tão maravilhoso, que os nossos olhos já puderam contemplar, Deus, a tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade, em vermos a nossa família crescer, Paizinho querido, a multiplicação de boas sementes, Pai. E também te louvamos porque são pessoas que o Senhor tem levantado no nosso meio para a obra a qual o Senhor nos chamou. Que a nossa igreja em todo tempo venha caminhar nessa jornada saudável de espiritualidade, de palavra, Deus, de emocional sarado, de físico também sarado, Pai, e do espiritual forjado e moldado pelo Senhor. Que a tua palavra venha encontrar um lugar seguro nessa noite no nosso coração. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos também praticá-la, Deus, e assim reparti-la por onde o Senhor nos enviar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, a respeito desse convite, o povo que estava na escravidão, que você conhece essa história, o povo que era escravo, havia um convite batendo na porta deles. Só que esse convite não era qualquer convite. Era um convite desafiador. Porque o convite da boca de Deus para o povo era: eu quero que vocês me festejem. Mas não é em qualquer lugar. Eu preciso que você festeje, que vocês festejem no deserto. Por isso que eu te disse que não é qualquer convite. Existem convites que são desafiadores para nós, mas que de certa forma traz um romper imensurável na nossa caminhada. E esse foi o convite de Deus para o seu povo, quando eles ainda estavam presos e escravizados no Egito. Deus está falando: eu preciso que vocês façam uma festa, mas vocês não vão fazer uma festa no Egito. Vocês não vão fazer uma festa com aquilo que vocês têm no Egito, com o suprimento, o alimento, com as riquezas que tem do Egito. Eu quero que vocês façam uma festa no deserto. E é desafiador demais. Eu já preguei acerca de deserto, mas eu quero falar com você acerca do próximo passo que o Senhor quer que eu e você venhamos tomar. O próximo passo que o Senhor quer que eu e você venhamos dar. Nós conhecemos muito bem toda a trajetória do povo. Por quê? Se pararmos para pensar na história, Deus vem trazer a palavra, a revelação a Moisés, vem trazer o desafio para a libertação do povo, vem trazer uma palavra sobre a vida de Moisés para que ele fosse até Faraó para libertar o povo.
Aí começa então essa trajetória, porque Deus tinha uma aliança para fazer com o seu povo. Deus tinha um novo tempo para revelar ao coração do seu povo. E aí nós vemos que nesse processo, Deus, ele vem falar com Moisés, ele vem trazer a sua palavra a Moisés, mas ele vem trazer vida à sua palavra. Ele vai falar com Moisés acerca daquilo que ele precisava que o povo pudesse caminhar, diante daquilo que o povo pudesse caminhar, e precisava caminhar. Eu e você sabemos das revelações dos 10 mandamentos. O Senhor vai falar com Moisés, escreve na tábua. E é o Senhor trazendo também essa analogia, essa figura do coração do homem, do coração do povo. Porque escrever em tábuas era falar, olha, existe um povo de coração duro, mas eu preciso que a minha palavra seja escrita nesses corações. Eu preciso que a minha palavra encontre um lugar seguro. Por mais que seja difícil, a minha palavra precisa chegar no coração do povo. E assim, quando chegar no coração do meu povo, eles vão entender que eles não precisam ter outros deuses além de mim. Eles não carecem de ter outros deuses além de mim. Eles podem acreditar que eu sou único, que eu sou suficiente, que eu sou merecedor de toda honra, de toda glória. Assim como eu e você hoje também precisamos acreditar nisso. Não precisamos levantar outros deuses dentro da nossa casa, ou pensar que o mundo vai nos apresentar outras alternativas, como uma substituição do Senhor. Nós hoje pela manhã celebramos a mesa, porque Ele vive, Ele reinará para todo sempre. Então nós o temos como nosso único, suficiente Salvador. Assim como todas essas vidas que estavam neste altar aqui declararam Ele como único e suficiente Salvador, entenderam, não quero ter outro Deus além do Senhor, como único na minha vida. Não precisamos substituí-lo. Então, Deus vem trazer inúmeras orientações. E vem essa palavra, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Em Gênesis 19, nós vemos aqui o povo de Israel então chegando no Monte Sinai, um dos lugares mais sagrados da história deste povo. E é nesse lugar, nesse cenário, que Moisés vai ter a experiência da sarça ardente, de Deus fazendo pacto com Israel, do Senhor revelando as leis, as ordenanças, para que eles pudessem ter uma vida correta, e também os benefícios de seguirem essas ordenanças, mas também os males da desobediência. Foi um tempo de orientação, foi um tempo de revelação. Aqui o Senhor diz a Israel qual é o seu propósito, qual é o propósito de tirá-los do Egito. E Deus está falando, olha, eu vou fazer de vocês uma nação modelo, pela qual todas as outras nações da terra serão influenciadas. A partir de vocês, essas outras nações irão aprender a servir e a adorar o único Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você está sentado aqui nessa noite, muitas pessoas estão olhando para você. Enquanto você está lá no seu trabalho dando testemunho, muitas pessoas estão olhando para você. Enquanto você está na rua, nos seus afazeres, muitas pessoas estão olhando para você. Sabe por quê? Nós somos influenciadores, não digitais, mas influenciadores celestiais do reino de Deus. Pensar em influenciadores digitais é entender que é uma criação de agora, mas já existem influenciadores celestiais e do reino há muito tempo, meu querido. E são esses influenciadores que o Senhor está nos chamando para ser, assim como Ele fez com a nação de Israel. O Senhor está dizendo, olha, os outros povos vão olhar para vocês e eles vão se espelhar em vocês, porque vocês precisam me colocar em primeiro lugar na vida de vocês, como único e verdadeiro Deus. Mas vemos também aqui o Senhor conclamando o povo a ouvir a sua voz, e não apenas ouvir, mas guardá-la, guardar as palavras, guardar a aliança. Eu sempre gosto de trazer essa diferença. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Você quer um exemplo disso? Vou trazer para a música. Você pode ouvir, escutar música o dia inteiro,
Mas existe uma diferença de você aprender a letra, aprender divisão de voz na escuta. Porque quem escuta, escuta apenas a melodia e a obrigação de aprender a letra. Mas quem ouve, aprende toda a escala, toda a linha melódica e divide voz. O mal do século é o não ouvir. E é um defeito também de muitas pessoas da área da música. Quando você vai ensinar algo, e eu aprendi isso nos corais da vida. Quando você vai ensinar algo, muitas vezes o costume das pessoas é reproduzir enquanto você está ensinando. Você está ensinando uma música, a pessoa está cantando com você, às vezes nem sabe a letra, mas está na leitura labial. Só que o ouvir, o aprender, vem primeiro pelo ouvir. Quando eu paro, eu ouço que o outro quer me ensinar, isso é o reflexo do ouvir. Eu ouço e absolvo. Se eu estou ouvindo, a minha memória muscular está absolvendo aquele ensino. E sai de ensino para a aprendizagem. E quando vira aprendizagem, eu executo. É diferente de ouvir. Que é outro exemplo dentro de casa, as mulheres e os homens. Não tem aquele momento, como nós somos lá em casa, cabeça invertida. Não tem aquele momento que o seu cônjuge chega para você e começa a falar alguma coisa, ele fala, olha para mim que eu estou falando com você. Porque enquanto você não olha, muitos pensam que não está prestando atenção, mas existe aquele olhar que você não direciona, que você não está ouvindo, você está apenas escutando. Isso acontece comigo em casa. Que aí o pastor fala assim, o que eu acabei de falar? Eu não sei. Acontece. Às vezes ele está ali, e às vezes eu estou no meu afazer. Hoje ele já sabe, ele fala, amor, olha para mim. Aí eu olho. E aí ele fala, eu lembro de tudo. Mas se eu não olhar, não adianta. E ele já me pegou nisso. Uma vez a gente estava viajando dentro do carro com a minha mãe, com a minha sogra e tal. Bem equilibrado, né, a viagem ali. E aí, porque tem que equilibrar para os dois lados. E aí eles conversando. E ele brinca, ele fala que tem momento que eu vou para Nárnia. E é verdade, eu entro para minha caixinha do nada. Eu que entro para a caixinha do nada, igreja. E eu entrei para a caixinha do nada assim, e ele para me zoar falou assim, amor, o que a gente está falando aqui? Aí eu lembro que eu ouvi por alto assim, ó, caixa de fósforo. Aí eu, caixa de fósforo? Ele, amor, meia hora atrás a gente falou de caixa de fósforo. Agora a gente está falando de outra coisa. Eu falei, me pegou, gente. Por quê? Existe a diferença de escuta. A escuta não traz detalhes, mas o ouvir traz especificações. Essa é a diferença do ouvir a voz de Deus. Escutar, nós vamos escutar qualquer coisa, mas ouvir precisa ser muito certeiro para nós. Ouvir aprimora a nossa audição e nos prepara para a ação. Então vai ter momentos que Deus vai falar, para tudo e ouça o que eu tenho para te dizer. Na palavra do Senhor você nunca vai ouvir, escuta. Você nunca vai ouvir, escuta, mas sempre ouve. Ou ouvir a voz do Senhor. Porque o ouvir traz essa questão dos detalhes. Então Deus está dizendo para o povo, ouve a minha voz, guarda os meus mandamentos e preserva a aliança. Tudo pela palavra. Tudo através da palavra. E eu creio que nessa noite, essa palavra, ela vai desatar os nós que até o dia de hoje você está carregando. Ela vai desatar o teu ministério, ela vai desatar a tua casa, a tua família, teu casamento, porque é a palavra desatando. E são seus ouvidos ouvindo nessa noite e não mais escutando. É os seus ouvidos sensíveis. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque é uma palavra que vem falar de libertação. Libertação de um povo. E o Salmo 105, versículo 37 vai dizer assim, então, fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Olha a palavra de libertação. Deus, além de fazer com que o povo usufruísse desse marco na vida que era a libertação, eles saíram ricos com prata e ouro do Egito e também saudáveis. Entenda que Deus, Ele vai te preparar para o deserto.
Ele vai te preparar. E o salmista, ele vem testificar aqui. Ele curou todos os doentes, todos aqueles que estavam debilitados pela condição do Egito, porque haviam enfermos, pela condição de trabalho árduo do Egito. Mas Deus está dizendo: eu preciso que vocês me celebrem no deserto, então eu vou sarar vocês para que vocês me celebrem. E nessa noite o Senhor também está liberando uma unção de cura nesse lugar, para que você possa celebrar Ele nesse deserto, em nome de Jesus. É a palavra. A libertação que Deus traz, ela é completa. Ela é completa sobre as nossas vidas. E o mais interessante é pensar que Deus queria curá-los antes de começar a caminhada deles. E Deus, Ele vai te curar antes que você inicie essa nova jornada. Ele vai. Ele vai. Ele vai trabalhar na sua estrutura antes que você comece nessa jornada. Pode ter certeza disso. E se você crê, receba. Se você crê, sai daqui carregando tudo que é seu por direito nessa noite. Tudo. Mas para pensar, por que é que Deus escolheu Israel? Israel foi escolhida por Deus para ser nação, a partir do pacto que Ele fez com Abraão, com Isaac e Jacó. Porque Gênesis de 1 a 11, Deus, Ele tratou com as nações da terra e não deu certo. Então Ele vai dizer: Israel, agora com vocês, eu preciso fazer com você. E sabe o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite? Pare de se reter, pare de se deter com aquilo que ficou lá atrás. Se não deu certo lá atrás, não significa que não vai dar a partir de você. Porque é isso que o Espírito Santo quer liberar aqui hoje, através de você e a partir de você. Se não deu certo lá atrás, o Senhor está trazendo essa palavra como foi para Israel. Vai ser a partir de você que eu vou fazer, que eu vou liberar. Vai. E a partir de Abraão, Deus começa um modelo de relacionamento. O relacionamento pessoal. Ele promete que a descendência dele seria numerosa, seria grande, que ele seria pai de uma grande nação. Imagine para Abraão iniciar esse novo modelo. Mas a escolha de Israel como nação modelo é o fruto de uma promessa. Você é fruto de uma promessa. Por isso que eu estou dizendo que será diferente a partir de você. Você é fruto. Você é resposta de oração. Mas existia também uma orientação a respeito da santificação. Porque algo foi deixado muito claro ao povo. Que eles precisavam se santificar. Porque existiam amarras espirituais. Existiam ciladas espirituais. Pela questão da escravidão, muitas coisas emocionais, muitas coisas físicas, o emocional vinculado, óbvio, ao psicológico. E Deus está dizendo: vocês vão ter que se santificar, porque tudo isso precisa ser tirado da vida de vocês. O Senhor vem trazer essa orientação, porque Deus está falando: eu preciso me relacionar com vocês, mas eu preciso que vocês estejam prontos. Eu preciso que vocês estejam prontos. Prontos para celebrar no deserto. E você pensa assim: e depois no deserto? Acalma o seu coração. Pare de se preocupar com o próximo passo. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Às vezes acontece com a gente. Senhor, eu estou aqui agora e Deus está falando com você. Dê o primeiro, eu preciso que você dê o primeiro. Porque se você não der o primeiro, não tem como você dar sequência ao segundo, ao terceiro e ao quarto. E eu sei que Deus está pontuando algo no coração de pessoas aqui nessa noite através dessa palavra. Para pensar aqui nesse contexto. Por que é que Deus queria levar o povo para o deserto para o adorar? Todas as vezes que Moisés foi diante de Faraó, todas as oito vezes que Moisés foi diante de Faraó, para poder pedir para que Faraó deixasse o povo ir para celebrar no deserto, Faraó resistiu. Sempre havia a palavra negativa da boca de Faraó.
Sabe por quê? Faraó sabia que se o povo adorasse no deserto, eles não voltariam mais para casa, que até então eles achavam que era o Egito, casa chamada Egito. Faraó sabia muito bem que se eles tivessem a experiência de celebrar no deserto, eles não voltariam mais àquele lugar. Eles deixariam para trás. Mas todas as vezes que Faraó dizia não, o Senhor lembrava que existia um plano. Então todas as vezes que você ouvir um não, pode ter certeza que Deus está dizendo: eu tenho um plano para você. Acalma o teu coração, porque eu tenho um plano para você. Todas as vezes que Faraó dizia não, Deus estava dizendo: eu entendo muito bem o que é que está acontecendo. Eu já sei muito bem o que é que está acontecendo. E eu mantenho o meu plano, porque o meu plano é: o povo vai me adorar no deserto. Faraó poderia dizer não, mas a palavra do Senhor era: adore no deserto. Mas por que adorar no deserto? Por quê? Apesar da escravidão lá no Egito, tinha comida. Apesar da escravidão no Egito, tinha lugar para dormir. Apesar da escravidão do Egito, tinha situações cômodas lá no Egito. Irmãos, vamos pensar que naquela época, a questão comercial, o Egito era um lugar de muitas riquezas. Óbvio, diferente de hoje, mas naquela época era um lugar de muitas riquezas. Pensando com a cabeça daquela época, para eles era muito melhor ser escravo no Egito do que ser rei no deserto. Para pensar nisso. E Deus está falando: sai do Egito e vai adorar no deserto. Vai festejar no deserto. Porque é o que Deus está querendo. Eu quero ser adorado no deserto. Povo, eu não quero ser adorado no Egito, porque no Egito não tem espaço para aquilo que eu vou fazer com vocês. Eu preciso que vocês saiam do Egito. E uma coisa me chama muita atenção nessa palavra, e guarde bem isso: quem aprende a adorar no deserto, adora em qualquer outro lugar. Por isso que tem momentos que você vê crente que está sorrindo de ponta a ponta, está passando por luta e está adorando. Você fala: como é que pode? Pergunta o endereço do último deserto dele. Pergunta a experiência do último deserto. Quem adora em deserto, adora em qualquer outro lugar, em qualquer outra circunstância. E isso é maravilhoso de ver e de entender. Deus não queria, ao convidar o povo a adorar no deserto, Deus não queria expor esse povo à fome. Deus não queria expor esse povo à sede. Deus queria provar que não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com a presença. Não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com a presença. Entenda isso, que a primeira coisa que eu preciso mudar na minha vida não é o lugar que eu estou. Não adianta você sair do país, não adianta você mudar de casa, não adianta você pensar que se você acabar com esse casamento e casar de novo vai resolver, se você não mudar a sua mente. Porque você não vai tirar o cérebro da tua cabeça e ir com a cabeça oca e vazia. Não adianta. Por isso a palavra do apóstolo Paulo é: transformados pela renovação da vossa mente. Se a tua mente for transformada, a tua casa vai ser transformada, o teu trabalho vai ser transformado, essa cidade vai ser transformada, o nosso estado e a nossa nação. Aleluia! Então peça ao Espírito Santo: transforma minha mente. Transforma. Não adianta você ficar procurando casa no site de Muriaé para pensar que se você mudar de casa o seu problema vai sumir. Não adianta. Não adianta você pensar que se você sair de Muriaé os seus problemas também vão sumir, vão evaporar. Deus está dizendo: muda a tua mente. Porque quando a tua mente mudar, tudo também à sua volta vai mudar. Porque
a forma que eu vivo é a forma que eu enxergo. Os passos que eu dou é a forma que eu tenho visto, é a forma que eu tenho enxergado. Então não vai adiantar você mudar de endereço. Não vai adiantar. Acredite. Não é a mudança geográfica que vai mudar você ou sua família. Então comece a pedir o Espírito Santo. Habita aqui, ó. Habita aqui na minha mente. Porque quando o Senhor habitar na minha mente, vai vir para cá, ó. Quando o Senhor habitar aqui, vai ser uma explosão do sobrenatural. Vai ser uma explosão. E o que eu sempre gosto de pensar, de explodir dentro de casa, para que todos também possam ser transformados e ser impactados com essa mudança. Mas o que Deus queria fazer com o povo era essa mudança de mente. Era essa mudança de mente. O povo precisava ter essa experiência. E às vezes eu e você vamos viver esse deserto, assim como o povo. E a gente vai chegar à seguinte conclusão de que no deserto não tem colheita. Já parou para pensar nisso? Ninguém colhe no deserto. Mas sabe o que traz afago ao coração e esperança para a alma? É que no deserto tem promessa. Pode até não ter colheita, mas tem promessa. No deserto, servir no deserto é oferecer. Oferecer em um lugar que não se vê recurso, que não tem recurso, onde tudo é reduzido. Deserto nos desafia a adoração. Mas para pensar. Adoração sem entrega não é adoração, não existe. Serviço sem renúncia não existe. Por isso que o Senhor nos leva a esse lugar. E a rota para se sair do deserto é adorar e servir. Às vezes você vai pensar, qual o sinal que eu preciso para me sair desse deserto? E o Senhor está te dizendo nessa noite, é adorar e servir. É adorar e servir. Essa é a linguagem do deserto. Esse é o processo de preparação. Você está pronto nessa noite para ser um adorador no deserto? Se sim, igreja, você vai estar preparado para adorar em qualquer outro desafio que chegar à tua tenda. Qualquer outro anúncio que chegar até a você, você vai estar preparado. Quero te convidar nesse momento, não terminei a palavra ainda, mas quero te convidar a se colocar de pé. Colocar a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração agora. Fala, Espírito Santo, me prepara para adorar no deserto. Eu quero. Eu preciso servir no deserto. Senhor, molda a minha mente agora. Senhor, fortalece o meu espírito agora. Fale agora com o Senhor. É o seu momento. Você sabe o deserto aí. Você conhece esse deserto. Mas é o primeiro passo que você está dando nessa noite. Fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Respira bem fundo agora. Respira bem fundo. Talvez as lutas tiraram a tua força. Talvez as lutas tiraram o teu ânimo. Ah, meu irmão. Mas abre os teus lábios agora e comece a adorar.
do seu lugar, aleluia, do seu lugar, eu quero que você junte os seus dois pés, que você agora coloque o pé direito à sua frente, dê um passo bem curto, bem curto, e agora pense, esse é o primeiro passo, adorar a Deus no deserto, celebrar ao Senhor no deserto. E você pode estar se perguntando, mas o que eu vou fazer depois disso? O que é que eu vou fazer depois disso, Senhor? Agora, pega a tua perna esquerda e junta com a tua perna direita. Esse é o segundo passo. Você já deu o segundo passo nessa noite. É o Senhor trazendo movimento a você. É o Senhor trazendo restauração à tua estrutura. Então comece a dizer: eu estou no lugar. Pai, eu estou na posição. Eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua voz. E eu quero estar sensível a ela. Em qualquer lugar que o Senhor me enviar. Pode se sentar. Você está pronto para ser um adorador no deserto? Sabe o que eu acho lindo nessa palavra? Deus está olhando para o povo e está dizendo: vocês fizeram do Egito como se fosse um ninho. Porque no Egito tem comida. No Egito tem o que vocês aparentemente acham que é necessário para sobreviver. Mas Deus quer mudar a sua mentalidade nesta noite. Pare de sobreviver e comece a viver prosperidade sobre a tua vida. Deus está dizendo: enquanto vocês permanecerem no ninho do Egito, vocês vão apenas sobreviver. Ah, meu querido. Deus nessa noite, Ele vai começar a desfazer alguns ninhos. Ele vai começar a quebrar alguns ninhos. Porque assim como a águia faz. É esse comparativo que o Senhor faz com a águia. A águia, quando seus filhotes já estão prontos e amadurecidos para o voo, ela começa a desfazer um ninho. E aí você pode pensar: mas pastora, eu estou perseverando tanto, eu tenho sido paciente. Eu cheguei até aqui, eu sobrevivi. Eu vi uma postagem que eu havia feito em 2014. E eu não sei você, mas tem algumas postagens que eu falo: Senhor, ainda bem que o Senhor mudou minha mentalidade, meu Pai. Que eu falo: meu Jesus, não tem nem como repostar, Senhor. Mas na minha postagem, e eu estava no carro, ainda compartilhei isso com o pastor Felipe, eu havia colocado: sobreviverei. Eu li para ele a postagem e ele virou e falou assim: não mais sobreviverei, mas viverei. E Deus nessa noite Ele está te dizendo: você já está num tempo de bater asas. Por isso que Deus está falando com o povo: eu preciso que vocês saiam do Egito. Já chegou o tempo de bater asas, já chegou o tempo de voar. Já chegou o tempo que eu estou preparando para vocês. E às vezes eu e você estamos no ninho, com a nossa asa batendo para um lado e para o outro, com a boca aberta esperando comida, e Deus falando: já chegou a hora de voar. Já chegou. Existe uma diferença com aqueles que estão neste altar aqui? Existe. Existe, porque nós vamos ver isso nessa palavra. Porque existem aqueles que nós ainda daremos o alimento espiritual, aqueles que nós iremos cuidar no ninho. Mas existem aqueles no meio da igreja que já estão preparados para voar, já não cabem nem mais no ninho. E igreja, é isso que o Senhor nos chamou nessa noite, é para voar, e o mais alto que o Senhor nos levar é outro nível, é outro nível.
pensar nesse processo do povo. É pensar que existia uma palavra sobre a vida desse povo. Já recebeu uma palavra do céu que você fala assim, essa palavra é perfeita demais. Eu quero chamar isso como uma palavra perfeita. Já viu quando alguém traz um apontamento ao seu coração que você fala assim, nossa, até me balançou aqui do meu lugar. Tirou até poeira do meu corpo. Porque a palavra perfeita é aquela que tira eu e você, que nos tira da zona de conforto e nos desafia para o primeiro voo. Então nessa noite você vai ser confrontado para o seu primeiro voo. Ah, mas eu não sei voar. Fica tranquilo, isso é instinto de reino. Isso é instinto. É essência de reino. Você foi criada por Ele, você é filho, você é filha, e o Pai nos ensinou a voar. Pode ter certeza disso, isso está entranhado em nós. Assim como a águia, num certo estágio de desenvolvimento dos filhotinhos, ela começa a desmanchar o ninho confortável. Por maldade? Não. Por necessidade de ver os seus filhotes voando. E você pode pensar, mas Deus está sendo muito severo comigo. Eu tenho vivido dessa forma, Deus, e por quê? E é Deus dizendo, você precisa ir para outro nível. E eu sei até onde eu posso te levar. E eu sei aonde eu posso te colocar. Pare de duvidar dos lugares nos quais o Senhor te colocar. Pare de duvidar as situações que o Senhor trouxer à tua mão para fazer. Faça, execute. Pare para pensar. Para Deus, o Egito era uma fornalha de aflição para Israel. Para os hebreus, eles viam o Egito como um ninho, porque tinha comida, tinha abrigo, tinha segurança. E Deus está olhando o Egito como uma prisão. Deus está olhando a condição do seu povo. Deus está dizendo, vocês estão achando que Egito é o fim de vocês? Egito é o início de vocês. Vocês nem sabem o que está esperando vocês lá na frente. E Deus está te dizendo nessa noite, você chegou até aqui e está dizendo, é o fim, já acabou o ciclo, já acabou a etapa, não dá mais para mim. E Deus está falando, engane-se muito você. Porque é o início. É o início do que Ele vai fazer comigo e com você. Mas Ele vai precisar desfazer esse ninho. Não tenha medo. Eu sei que muitas vezes tem o saudosismo entranhado em nós. Eu sei disso. Ah, porque naquele tempo, naquela época, eu já preguei disso também. Ah, porque era assim, era assado. Deus está dizendo, mude a sua mentalidade, porque se a sua mentalidade for transformada, você também vai subir de nível, vai entender o novo nível que Deus te colocar. Você vai usufruir deste novo nível. Mas como eu te disse, muitas vezes a gente fica feliz pela sobrevivência. Eu posso até falar, parabéns para você, parabéns para mim pela sobrevivência. Mas não é este o plano que Deus tem para mim e para você. Ele não tem a sobrevivência para nós, porque se fosse sobrevivência, Ele manteria o povo, deixaria o povo no Egito. Deus está falando, eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês tenham vida, e a palavra vai dizer vida em abundância. Não confunda a sobrevivência com abundância. É necessário sair desse estágio de vida de sobrevivência. E outra palavra perfeita que se encaixa aqui é aquela palavra perfeita que te tira do seu Egito e te leva para celebrar ao deserto. E o mais interessante é pensar, igreja, que para tirar o povo do Egito foi apenas uma noite. Para o milagre acontecer foi apenas uma noite. Mas para tirar o Egito do povo foram 40 anos. E Deus, Ele está tocando a sua mente agora, para que você possa viver um tempo favorável sobre ti. Um tempo de graça sobre a tua casa e sobre você também. Para que você possa viver esse tempo de superabundante graça. Mas e o deserto? Mas como adorar no deserto?
depois que o ninho foi desfeito, depois que o cenário mudou, Deus está dizendo, não tem nada a ver com deserto, mas tem a ver com a pessoa de Deus. Tem a ver com o poder de Deus, tem a ver com a ação de Deus. E o que eu acho mais interessante, e eu quero chamar a sua atenção também, brevemente, 3 coisas vão ser necessárias para que eu e você venhamos usufruir desse convite e entender o processo de Deus agir na nossa vida. Os 3 são organização, unidade e maturidade. Já tivemos o ano da maturidade. Mas algo me chama muita atenção e quando eu li essa palavra, o Espírito Santo foi ministrando a respeito disso. Eu e você buscamos muitas realizações na nossa vida. Amém? Não é verdade? Todos nós. Se eu pedisse para você falar de um projeto, um sonho, você ia, pastora, isso ou aquilo. Isso ou aquilo outro. Mas deixa eu já trazer uma orientação, um conselho ao seu coração. Primeiro, organize, depois realize. Primeiro, organize, depois realize. Em Êxodo 18, versículo 17 ao 26. Depois da leitura toda do capítulo 18, nós vemos um desfecho muito especial sobre a vida de Moisés. Mas o capítulo 18 vem trazer um momento em que Jetro, ele começa a observar Moisés e ele vai concluir que Moisés estava trabalhando muito. Moisés trabalhava, Moisés liderava, Moisés cuidava do povo. Mas quando terminou todo o processo de observação, Jetro, ele chegou em uma conclusão. E ele teve uma percepção de que a qualquer momento Moisés poderia bater as botas por uma exaustão, por uma questão de debilidade física também. Por quê? Jetro chegou na conclusão de o povo estava insatisfeito. Moisés já estava no seu limite. Imagine Jetro falando para Moisés, Moisés, tem uma fila lá fora para você atender. Nem se Deus multiplicasse 10 anos, você conseguiria terminar aquela fila, Moisés. Moisés, você precisa de pessoas para te ajudar, Moisés. Sozinho não tem como. Sozinho não tem como você dar conta de tudo isso. Não tem jeito, Moisés. Comece, Moisés, a designar. Comece, Moisés, a organizar para que você tenha uma nova estratégia. Jetro traz um conselho a Moisés. Porque Jetro sabia da missão que era levar o povo no ensino, nos estatutos diante de Deus. Mas Jetro está falando para Moisés, Moisés, é necessário dividir a carga, Moisés. E aí começa a instrução de 70, de 100. E aí vem o que no final de tudo isso? Quando Moisés coloca essa estratégia no curso, no plano, quando ele executa essa estratégia, Deus traz a revelação da Torá. Você quer revelação na tua vida? Então comece a organizar a tua vida. Você quer visão, você quer revelação na liderança, no seu ministério? Comece a organizar a tua vida. É por organização. Por isso que eu comecei a dizer, primeiro organize, depois realize. Porque são estratégias que o Senhor vai liberar sobre o seu coração. E eu estou falando aqui no âmbito ministerial, mas eu também quero trazer no seu trabalho, dentro da sua casa. Muitas vezes nós queremos carregar tudo nas nossas costas. Nós acabamos por ficar sobrecarregados. Eu sei, às vezes nós queremos proteger as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes nós queremos proteger os da nossa casa. Aí carregamos tudo nas nossas costas. Mas Deus está te convidando aqui a compartilhar, a partilhar as cargas. Porque quando eu partilho, eu não estou sobrecarregando, mas eu estou também ensinando aquele que está ao meu lado. E quando eu partilho a carga, eu também o faço crescer, eu faço romper, eu faço amadurecer. Foi isso que Jetro fez com Moisés. E aí você pode pensar, pastora, mas a partir de onde eu vou começar? Começa arrumando a tua cama quando você se levanta. Quando eu preguei na campanha da família em Santa Terezinha, eu falei muito a respeito disso, da organização dentro da nossa casa. Tudo diz muito a nossa vida interior, a nossa vida espiritual. Comece arrumando a tua cama. Comece arrumando a mesa.
Mas você sabe que como serviço de casa a gente tem uma estratégia. Quando a casa é de 2 andares, você começa de cima para baixo. Porque aí a poeira vem descendo. Eu aprendi a questão de tirar a poeira depois de varrer. E eu ficava assim, mas a poeira vai cair no chão, mas se varrer vai subir poeira para o móvel. Eu falava, meu Deus, que regra é essa? Senhor, fica uma guerra, ou a poeira cai ou a poeira sobe, ou a poeira cai ou a poeira sobe. Mas se existe uma estratégia para arrumação de casa, imagine para a nossa vida espiritual. Imagine para a nossa vida também relacional. Deus está falando isso com você. Comece nas pequenas coisas. Comece colocando ordem numa série que nós já até ministramos aqui, no seu mundo interior, na sua vida. Porque só depois da organização é que vai vir a revelação. Porque fica mais claro de percebermos. Fica mais claro de entendermos. Fica mais claro de ouvir e também de ver. Vamos partilhar o peso. Porque quando eu partilho o peso, eu faço com que quem está do meu lado também prospere junto. Também cresça junto e também rompa junto. Mas o terceiro ponto, unidade. Unidade. Êxodo 19, versículo 2, vai dizer, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou, em frente ao monte. Esse acampamento aconteceu como se fossem um só homem. Esse acampamento era diferente de todos os outros. Os outros haviam reclamações e discussão. Mas nesse acampamento aqui, havia uma só visão. A palavra vai dizer, se acampou Israel. Estavam na mesma frequência. Estava na mesma frequência. Não significa pensar a mesma coisa. Eu vou pensar diferente de você. Você vai pensar diferente de Ana, da Maria, do João, do Fernando. Mas a questão aqui é que existia um desejo comum. Seremos pessoas de cabeças pensantes diferentes. Mas a nossa visão ela precisa ser única. E algo que me chama muita atenção, e principalmente nesse mês que eu comecei a ler a respeito disso, é sobre a unidade. Porque a gente pensa assim, é tão difícil falar de unidade, é tão difícil falar que recebi um novo coração do Pai, que somos um corpo, que muitos rotulam essa canção como o melô da falsidade, mas igreja, precisa ser uma verdade sobre a nossa igreja, porque a unidade ela é revelada desde os céus. A unidade é algo que o Pai, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo vive, e Ele vem nos ensinar a viver em unidade. O que nos leva à unidade é o amor que Ele nos ensina, porque Deus é amor, e se nós temos parte com Ele, nós também vamos exercer esse amor na unidade. Precisamos ter uma só visão, ter um alinhamento. Eles acamparam em um só lugar, significam que eles estavam prontos para a próxima fase. Vão ter situações que eu e você vamos viver individualmente. Existem fases que eu e você vamos passar individualmente, mas existe uma nova fase que o Senhor quer levar a Igreja Metodista Central nessa noite. É uma nova fase, igreja, porque precisa ter uma só visão. Mas também nós somos levados à maturidade. Êxodo 19, versículos 3 e 4. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Duas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui. Casa de Jacó, os filhos de Israel. Você pode pensar, pastor, é a mesma coisa. Está no mesmo nicho, no mesmo ambiente. Mas casa de Jacó aqui se refere a mulheres, anciãos, crianças. São os mais frágeis. São aqueles que não têm a velocidade na marcha. Aqueles que suportam determinado peso. Ah, pastor, você está falando que mulher é mais frágil. Eu não estou entrando nesse mérito não, igreja. Em nome de Jesus. Tem coisa que eu peço meu esposo para pegar, porque é óbvio, eu não aguento. Aí é nítido isso. A estrutura feminina é uma, do corpo. Ah, mas tem condicionamento físico. Verdade. Mas tem coisa que eu falo, amor, pega aí para mim em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Mas existia essa diferença da casa de Jacó. Aqueles que não poderiam suportar muito peso. O discurso para esse grupo era
de uma forma, o conteúdo era o mesmo, mas a maneira de passar é outra. Eu não posso chegar e pregar para uma criança assim como eu prego para vocês. Com certeza não estou aqui desmerecendo em momento algum, mas a linguagem, ela precisa ser assertiva, ela precisa ser pontual, é uma adequação de linguagem, isso existe. Para pensar a respeito disso, é uma adequação de linguagem. Mas quando a palavra vem nos dizer dos filhos de Israel, estão dizendo dos valentes, dos soldados, aqueles que carregavam a carga, aqueles que iam para a batalha. Aqui o Senhor está dizendo, o discurso é outro, o peso é outro, a expectativa é outra, mas a mensagem é a mesma. A maturidade te faz discernir as pessoas. A maturidade, se você tem organização, se você tem unidade, você sabe aplicar a maturidade. E Moisés, ele está nos ensinando isso nessa trajetória do povo. Existe uma forma que você vai falar com as pessoas que estão iniciando na fé. Existe outra forma que você vai falar com as pessoas que já têm 20 e 30 anos de igreja. Não é verdade, igreja? Não é verdade, irmãos? Não é passar a mão na cabeça ou deixar de passar, não estou falando isso. Mas é ter o discernimento e uma linguagem assertiva. A maturidade nos faz perceber tudo isso. Porque olhar para os filhos de Israel é pensar, consegue suportar. Olhar para a casa de Jacó é pensar, vão ser preparados para suportar, mas ainda não suportam. Então Deus vai liberar essa estratégia também ao meu e ao seu coração. A nossa vida. E pensar da maneira de fala, da maneira de sermos abordados, é pensar também da forma que Deus vai desfazer esse ninho. Porque tem situações que nós não vamos poder ser brutos ou abruptos na ação. Porque pode desmoronar totalmente a sua vida emocional. Então precisamos ter cuidado. Precisamos ter discernimento e sabedoria. A maturidade nos leva a esse lugar. Mas é interessante ver essa questão da organização, da unidade e da maturidade. Porque foi um pastor de ovelhas a um líder de uma nação. Foi uma pessoa liderando, sendo moldada pelo Senhor. E durante todo o processo de deserto. Por quê? Porque Deus tinha voos maiores, tanto para o povo, quanto também para Moisés. E o que eu acho mais lindo nessa palavra, eu quero que você guarde, já terminando aqui, é o cuidado de Deus sobre a vida do povo. Porque ao desfazer ninho, Deus não ia deixar o povo a Deus dará. Deus não ia deixar o povo perdido pelo deserto. Deus tinha orientação no deserto. Deus tinha apontamento no deserto. Deus tinha cuidado e provisão no deserto. E a imagem de maturidade usada por Deus foi a águia. Porque a palavra vem nos dizer, Ele vai se colocar nesse lugar. Moisés, diga ao povo que eu os coloquei sob as minhas asas. Igreja, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, o Senhor falando para o povo. Diga que eu os coloquei sob as minhas asas. Eu passei com eles pelo deserto sob as minhas asas. E aí você pode estar pensando aqui hoje, mas eu estou sozinho nesse deserto, o Senhor está falando, você está sob as minhas asas. Você está sob os meus cuidados. Eu desfiz os ninhos, mas eu te coloquei sob as minhas asas. Eu te tirei do Egito, mas eu te coloquei sob as minhas asas. Você está lamentando o ninho que foi desfeito, o ninho que você não tem mais. Mas comece a agradecer o lugar onde você está, que é a sombra das asas do Onipotente. Não existe um lugar melhor de estar do que as asas do Senhor. Não existe. Não existe. Quero te convidar a se colocar de pé, agora é para valer. Êxodo 19, diga Moisés a eles, que eu os levei em asas como de águia. Eu os coloquei sob minhas asas. Sabe por que Deus faz essa comparação, traz essa metáfora da águia? Os outros pássaros carregam os seus filhotes na garra. Por quê? Porque eles não voam muito alto.
Os outros pássaros, comparado à águia, não voam muito alto. Mas o Senhor, Ele está dizendo para você nessa noite: você está aqui, ó, nas minhas asas. E eu te levarei a esses voos altos. Por isso que no início eu te falei, se prepare para voar. Talvez você falou, eu tenho medo de altura, pastor, eu nunca voei. Mas Deus está dizendo, fica tranquilo que o primeiro passeio você vai nas minhas asas. O primeiro passeio, você vai usufruir nas minhas asas. Porque você soube me adorar no deserto. Você tem entendido esse tempo do Senhor. E quando eu olho esses outros pássaros que carregam seus filhotes na garra, é porque eles têm medo. Eles têm medo de que as aves que vêm de cima, que voam mais alto, possam tirar os seus filhotes. Possa arrematar os seus filhotes. Mas a águia, ela alcança voos inimagináveis. Ninguém alcança a águia. Para tentar abater só lançando uma flecha. Mas você quer outra palavra? Êxodo 14, 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, aqui a travessia do Mar Vermelho, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Eu disse para você que a única forma de atingir a águia é com uma flecha. Mas você acabou de ouvir a palavra em Êxodo, que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus deu ordem ao anjo para estar lá atrás deles. Deus fez com que a nuvem se deslocasse para o quê? Protegê-los, para que nenhuma flecha de Faraó atingisse o seu povo. E nessa noite está dizendo, você está à sombra, você está sob as asas do Altíssimo. Nenhuma seta te alcançará, porque você está protegido no Senhor. Você está guardado no Senhor. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Se você está assustada, se você está assustado pelos ninhos que o Senhor está quebrando na tua vida, você não está entendendo o que você está passando hoje, eu quero te convidar a sair do teu lugar e a vir neste altar, porque hoje veio a revelação ao teu coração, que você entendeu que o desfazer deste ninho não é para te matar de fome e muito menos de sede, mas é para te fazer voar o mais alto que Ele quiser te levar. Se você quer viver esse processo de cuidado de Deus, se você quer viver esse tempo de realinhamento, sai do teu lugar e vem até o altar do Senhor. Meu querido, Deus quer sarar suas asas feridas também, dentro desse ninho, porque talvez você esteja se debatendo há muito tempo. E se você quer descansar, se você quer usufruir desse voo nesse primeiro momento, sai do seu lugar também. Se você precisa aprender a confiar no Senhor, se você precisa aprender a depender do Senhor, sai do teu lugar e vem até esse altar, porque esse é o lugar para você estar. Fica tranquilo, você está guardado. Sai do teu lugar, Deus está te esperando. Altar é lugar de resposta, é quando você responde, é você dizendo ao Senhor, Pai, desfaça, Senhor, eu não quero mais viver dentro deste ninho, Pai, mas eu quero desabrochar no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso desabrochar nos planos que o Senhor tem para a minha vida. Começa a falar com o Espírito Santo. Começa a falar com o Espírito Santo. Entrega a Ele agora todos os seus medos, porque Ele te fez um convite nessa noite. Estar neste altar é você dar o terceiro passo. Estar neste altar é você dar o terceiro passo. Então dê o terceiro passo. Pastor, e depois o quarto? Meu querido, confia no Senhor, porque Ele já preparou no quarto, já preparou o quinto passo, já preparou o sexto. Apenas dê o terceiro passo. Venha até o altar. Venha até o altar responder ao Senhor nessa noite. Rasga o seu coração agora. Fala, Deus, eu tive medo até hoje. Tem tempo, Senhor, que eu estou batendo as asas dentro desse ninho.
As minhas asas começaram a atrofiar. Mas nessa noite o Senhor libera uma unção de cura aqui para todo atrofiamento. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Comece agora a contemplar esse voo. Comece agora a contemplar esse voo. Você saiu do ninho. Você saiu do ninho. E é Deus Pai agora te colocando nas suas asas. Ele está dizendo: você está sob as minhas asas. Então agora comece a contemplar o voo. Comece a enxergar. Abra os olhos espirituais essa noite, igreja. Abra os seus olhos espirituais. Oh, Espírito Santo, pedimos ao Senhor que aquilo que ainda não estávamos enxergando, pela condição de estarmos no ninho, que seja revelado agora neste altar a nós. Oh, Espírito de Deus, chegou um novo tempo, uma nova fase, um novo passo, um novo degrau, um novo nível. Espírito de Deus, nos prepara para tudo isso, Pai. Nos prepara, Senhor, para viver tudo isso. Mas nós não queremos ter mentalidade de Egito, nós não queremos ter mentalidade de escravos, mas queremos ter a mentalidade de filhos. Não mais mentalidade de escassez, não mais mentalidade de sobrevivência, mas mentalidade, Senhor, de abundância, mentalidade de vida, Senhor. Ah, Pai, eis os teus filhos neste altar. Eu te adoro, eu te louvo para os teus filhos estarem neste lugar, no melhor lugar, no lugar da rendição, no lugar da entrega, no lugar de dizer: eu sou teu e tu és meu, no lugar de dizer: Pai, eu não estou mais no controle, mas é o Senhor no controle, no lugar de dizer: Pai, eu quero sim sair deste ninho, Pai, eu quero sim celebrar no deserto, porque eu não estou sozinho nesse deserto, Pai, eu quero sim voar, eu quero sim voar, eu quero sim, Senhor, sentir o cuidado do Senhor sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a liderança, sobre a minha casa, o casamento, a relação com os meus filhos. É o Senhor agora te levando a esse lugar seguro. O convite nessa noite é de desfrutar esse lugar, porque ao sair por aquela porta, aí vai começar o seu voo. Aí começará o seu voo. Pai, obrigada. Obrigada pela ação do teu Espírito Santo. Obrigada pela tua palavra revelada a nós. Obrigada por cada filho e filha aqui rendido ao Senhor. Que a tua palavra, Deus, nesta noite possa ter gerado transformação de mente. Pai, muitos aqui foram empurrados no ninho. Ah, Senhor, muitos aqui foram empurrados no ninho, e eu sei que para o ninho não voltarão mais, porque estão neste lugar de voo alto que o Senhor preparou. Assim eu oro agradecida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.